E aí galera, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como utilizar os componentes do Quasar e mostrar os componentes mais utilizados do Quasar, certo? Os componentes assim, mais comuns para qualquer app, que provavelmente vocês vão ter que usar, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir a documentação do Quasar, ok? Se vocês nunca abriram, abram a documentação, o site dele está aqui. É só jogar Quasar Framework no Google que você vai achar a página deles. E aqui na seção de documentação, vai aqui em componentes e aqui a gente tem uma lista de componentes para a gente usar, ok? E o Quasar também ele tem, deixa eu abrir aqui, ele também tem uma demonstração aqui dos componentes dele. Ele tem uma telinha aqui onde você pode pesquisar aqui vários componentes que você queira usar. Então, se você quer coisa de layout, tem aqui layout, formulário, agrupamento, pop-ups, animação, botões, navegação, progresso, diretivas de toque, mídia e etc. Ou seja, então se você entra aqui, tem botões, por exemplo, ele te mostra aqui toda a suíte de botões que ele tem dentro do internamente dele ali já pronto para você usar. Tamanho, cor, botão arredondado, com ícone, sem ícone, botão grande, etc. Tem tudo que você precisa aqui, com animação e etc. Certo? E esse que é o bacana do Quasar. Style, tipografia, a gente tem aqui vários jeitos de como escrever um texto, fonte, cor, tamanho, peso da fonte e tudo mais. Então, basta você dar uma navegada aqui e pesquisar o que você quer para fazer. Pesquisou aqui, você vem aqui nessa documentação de componentes do Quasar e aqui ele vai te mostrar o que fazer. E para exemplificar o que a gente vai fazer aqui, eu vou pegar aquele projeto que a gente estava fazendo lá do back-end do Facebook, que a gente tinha usuários, tinha posts e etc. E a gente implementou o back-end do CRUD de usuários, nos vídeos do CRUD, certo? Então, agora a gente vai montar esse front para esse back-end. Nesse primeiro momento, a gente não vai comunicar com o back-end, a gente vai usar dados fake, mas a gente vai montar a tela do nosso app, beleza? Vamos lá? Eu vou usar o projeto que a gente tinha feito aqui do Quasar para aprender um pouco sobre os componentes, tá? Porque eu só quero ilustrar para vocês como que vai funcionar aqui. Então, eu vou abrir aqui o projeto que a gente usou dos botões lá para aprender sobre componentes. E esse projeto está aberto aqui. Esse aqui é a tela inicial aqui do Quasar. Eu vou apagar o que a gente fez da parte de botões, ok? Espero que vocês tenham salvo esse código aí. Vou apagar o que a gente fez. Pronto, temos aqui um componente vazio. Estilo que a gente não está usando. Certo? Vou rodar essa aplicação. Para rodar o servidor, Quasar Dev, vocês provavelmente já sabem. E a gente vai brincar aqui um pouco com os componentes do Quasar, beleza? Para começar, a gente vai para tipografia, ou seja, como a gente vai escrever um texto utilizando aqui o Quasar, beleza? Ele já subiu aqui a aplicação, tá uma tela vazia e essa tela vazia vai ser onde a gente vai brincar, ok? Então, como eu falei, para começar a gente vai começar pela tipografia, como que a gente escreve um textinho bonitinho assim que o Quasar já oferece pra gente, certo? Então, tipografia, a gente vem aqui na documentação do Quasar, aqui em Style e Identity, tipografia, e aqui ele vai ensinar pra gente como usar esses componentes, ok? Então, a gente vai começar pela listagem de usuários, ou seja, a gente vai pegar uma lista de usuários e vai montar isso na tela, ok? Então, aqui para a gente começar, vamos criar um título na nossa tela do nosso app dizendo listagem de usuários, dizendo que aquela tela é com a listagem dos usuários, ok? Então, escolha aqui algum tipo de tipografia aqui que agrade você. Eu vou usar essa daqui, que é Display 1. Aqui em cima, o Quasar mostra pra gente como usar.
ou você usa com um H4, ou você usa com div class, com essa classe aqui e o texto aqui dentro, ok? Eu vou usar H4 porque é uma tag mais simples e no HTML já é uma tag de heading, né, que a gente chama, que é um títulozinho. Então, vou colocar aqui listagem de usuários, ok? Então, vamos ver aqui o que Quasar gerou pra gente. Listagem de usuários. Só que eu quero deixar essa fonte clarinha aqui, igual tá aqui. Para fazer isso, o Quasar tem outras classes aqui. Se você descer aqui, ele vai mostrar para você que é os weights aqui da fonte, ou seja, o peso da fonte. Se você quiser bem clarinho, você usa essa classe aqui. Se você quiser mais assim, usa essa light. E aqui, assim vai sucessivamente. Ok? Então, eu vou usar essa text weight light, que eu gostei desse estilo aqui. Então, basta pegar essa classe aqui, text weight light, e colocar no seu H4 aqui. Para aplicar uma classe CSS, a gente já viu que é só colocar a própria class em um elemento aqui HTML, ok? Text weight light. Vou dar uma indentada aqui, separar aqui só para deixar mais claro. E vamos ver se ficou, olha, já melhorou aqui o layout. Antes estava, ó, sem a classe fica grossão, com a classe fica fininho, bonitinho. Beleza? Então, primeira coisa, tipografia no Quasar. É só olhar aqui o que você quer, pegar as classes que você quer usar e aplicar. Ele também tem classe de alinhamento, itálico, uppercase, lowercase e várias outras coisas. Beleza? É só explorar aqui o que você precisa. E como a gente vai fazer uma listagem de usuários, deixa eu abrir aqui de novo o playground do Quasar. Como a gente vai fazer uma listagem de usuários, a gente precisa de uma lista de itens, ok? E para isso o Quasar tem aqui os componentes de lista. Aqui, esse aqui é uma lista de, nesse caso aqui, acho que é mensagens e etc. E o Quasar traz várias opções para você, certo? Então, vamos aqui na nossa documentação aqui do Quasar. Vamos procurar aqui listing. Aqui fica na seção de grupo, que é um agrupamento de dados, list and list items, ok? E aqui ele mostra para você. E para utilizar um componente do Quasar, ele ensina você aqui como fazer a instalação desse componente. Para utilizar esse componente, você tem que ter dentro desse arquivo aqui, quasarconf.js, que é um arquivo de configuração global do Quasar, de toda a aplicação. E aqui você tem que colocar todos esses componentes aqui dentro da chave framework components, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá nesse arquivo aqui, quasarconf, que fica na raiz do projeto, é esse arquivo aqui. A gente vai procurar framework components e vai copiar esses componentes que a gente precisa e colocar aqui. Talvez até já tenha. E aparentemente parece que já tem os componentes aqui, só não tem esse último aqui, que é item title, ok? Então, se já tiver, você não precisa colocar, você só vai colocar os que não tem, ok? Então, coloquei aqui, já configurei, fiz a instalação do componente. E aqui embaixo, logo embaixo, ele mostra como utilizar esse componente, ou seja, um uso básico, um exemplo de uso básico desse componente, que é só utilizar os componentes do Quasar aqui do jeito que ele fala na arquitetura dele, que você vai ter uma lista de itens, ok? Então, para ter essa lista de itens, vamos colocar aqui. Aqui embaixo ele mostra mais ou menos como que é a estrutura de lista de itens para o Quasar, certo? A gente tem um componente QList aqui, mas que abrange todo mundo, que vai ter toda a lista. Uma lista pode ter um header, que seria tipo um títulozinho da nossa lista. E uma lista tem vários itens, tá vendo aqui? Tem vários itens. E cada item tem um
componente lateral aqui na esquerda, um componente principal no meio e um componente lateral aqui à direita, ok? Então você pode seguir essa estrutura aqui do Quasar para montar a sua lista, ok? E aqui tem vários exemplos. Por exemplo, nesse daqui, a fotinha aqui do usuário seria o KeyItemSide aqui à esquerda. Esse textinho Brunch This Weekend seria o componente principal, que é ItemMain, e do lado aqui, esse 10 minutos aqui, seria o KeyItemSide da direita, ok? Então, pensando nisso, a gente vai pegar aqui esse exemplo de uso básico do componente e vamos copiar aqui. Arrumem a indentação, às vezes a gente acaba colando o código um pouco errado. Então, isso aqui monta uma lista para a gente, tá ok? Vamos ver aqui o que ele vai dar. Eu vou tirar essas classes aqui do Quasar, que ele fica... Aí. Tirei essas classes aqui só para ele parar de centralizar aqui as coisas. E aqui a gente tem uma lista de itens, ok? Agora a gente só vai tirar as coisas que a gente não quer e customizar esse componente do Quasar, ok? Recent Chats. Como esse texto aqui ficou desalinhado, eu vou aplicar aqui também uma classe de centralização. Para ver qual é a classe de centralização, a gente volta lá na documentação do Quasar de tipografia e aqui ele fala as classes de centralização aqui, ó. Text Center. Text Center, teoricamente, esse texto iria ficar no centro da tela. Olha, funcionou. Beleza? Então, continuando a nossa lista, vamos customizar aqui a lista. No caso, o header seria, por exemplo, usuários cadastrados. Esse header é o que vai aparecer aqui, tá vendo? E o KeyItem seria cada item da nossa lista. Eu vou apagar esses outros KeyItens aqui porque a gente não precisa deles agora. Certo? Então, isso aqui está seguindo a arquitetura do Quasar. A gente tem uma lista, que é o mais de fora, o componente que abrange toda a lista. Um header dessa lista, que seria um título. O item, que seria o próprio item da nossa lista. No caso agora só tem um, porque eu apaguei o resto. Tem esse KeyItemSide dentro do item, que é o que vai ficar do lado. No caso é essa imagem. Como a gente não tem essa imagem, isso aqui não vai funcionar, por isso que está quebrando. Okay? Então eu vou tirar isso aqui, porque a gente não vai ter esse KeyItemSide. E pronto, sumiu. E o componente principal, KeyItemMain. Tá vendo aqui? E aqui é a label. No caso, isso aqui vai estar o nome do usuário. Certo? É isso que vai aparecer aqui. E ali do lado tem um íconezinho de chat bubble aqui, que é esse ícone que está aparecendo. A gente também não vai precisar disso agora. Então vou tirar esse KeyItemSide. Então o nosso componente de lista ficou bem minimalista aqui, né? Minimalista. Pegou? Horrível. Tá. Beleza, agora que a gente tem a lista, essa lista ela vai vir do back-end, certo? A gente vai fazer uma requisição para o back-end e vai pegar as listas que estão os usuários que estão cadastrados no banco. Só que a gente não vai fazer essa comunicação com o back-end agora, beleza? Eu só vou te mostrar. Então, para isso, eu vou criar aqui no nosso componente um data que vai simular para a gente uma lista de usuários, ok? Então, o nosso data ele vai ter aqui uma lista de usuários. Vou chamar de users, é uma lista de usuários. ID, name, colocar aqui, e e-mail, certo? Cadastrar mais um aqui, vai ser o João.
Vou botar mais um aqui só para vocês verem, que vai ser o Júlio. Ok? Então isso aqui está simulando a nossa lista de usuários, ok? E como a gente já viu nos vídeos anteriores, para repetir um item, a gente usa o vFor para fazer um laço de repetição em algum componente aqui do nosso HTML. Então a gente vai usar aqui o vFor. Então para cada usuário na lista de usuários, e a chave que identifica cada usuário é o user.id. Você vai repetir esse componente aqui, que é item, vai criar um item na lista para cada usuário da lista, e a label vai ser o user.name, ok? E aqui você tem que botar os dois pontos para ele entender que isso aqui é uma variável e não um string, ok? E a nossa lista de usuários está pronta aqui, Ítalo, João e Júlio, ok? A gente tem um e-mail, então a gente tem que arranjar, pensar num layout aqui de como colocar esse e-mail, e eu acho que a gente pode colocar, aqui, logo embaixo aqui, né? Igual tá esse branch this weekend. Caraca, quase não sei. Beleza. Então, aqui a gente tem a nossa lista de usuários, só que o e-mail do usuário não está aparecendo, certo? Então a gente tem que ver algum jeito de mostrar esse e-mail aqui nesse layout. E com certeza ele tem alguma opção aqui pra gente. Então, no item principal aqui a gente tem que ver um jeito de colocar, igual, por exemplo, como está aqui nesse exemplo aqui do componente. Então, aqui no QItemMain, a gente procura aqui na documentação, o QItemMain, que é o componente principal aqui, QItemMain. A gente está usando o label já, que é o título, e ele tem um espaço aqui para um sublabel, que vai ser o subtítulo. Ou seja, então vamos utilizar esse sublabel aqui para colocar o e-mail do usuário, ok? Sublabel vai ser user.email, ok? E lembrando dos dois pontos aqui para ele interpretar a variável, ok? Então, aí aqui apareceu o e-mail dos nossos usuários, ok? Então, pronto, isso aqui já é uma lista de usuários utilizando o componente de lista do Quasar, ok? Então, o que vai variar aqui é o que você precisa na sua lista e você vai ter que pesquisar aqui na documentação como fazer. Só que ele tem bastantes exemplos aqui, é só você pegar um que se aproxima mais e ir customizando, sempre olhando aqui na documentação, beleza? Então, a gente viu como fazer uma lista utilizando os componentes do Quasar. Então, até a próxima, onde a gente vai ver como fazer um campo de texto, ou seja, um formulário para o usuário preencher dado e a gente pegar esse dado e colocar, salvar e mandar para o banco fazer alguma coisa. Campos de texto em formulário e botões. A gente vai ver esses componentes, como utilizar esses componentes no próximo vídeo.